pessoal, tudo bem? Bom, vamos introduzir a nossa primeira aula, que vai ser, na verdade, um estudo de rosto, primeiro, para que vocês comecem a se familiarizar com as proporções. Acho que é bem importante que a gente inicie por essa etapa, porque acho que isso amplia o nosso olhar para os demais exercícios que vão vir, tá? Então, a proposta hoje é trabalhar um rosto com a contraforma. O que é a contraforma? É o contraste entre a forma principal e o fundo, de modo que um projete o outro em termos de volume, tá? Então eu escolhi essa imagem, já imprimi, já está disponível para vocês baixarem. Foi retirada do Pinterest, tá? É uma imagem de estudo. E a intenção não é que a gente faça um resultado, não é que a gente tenha um resultado realista, tá? A intenção é que a gente estude tons de pele, formato de rosto, formas de olho, essas coisas todas. Eu não consigo aqui detalhar item por item, porque a gente tem um tempo para executar. Presencialmente eu também não conseguiria fazer isso. Então eu vou gravar essa aula no passo a passo, na prática, para que vocês tenham parâmetros para desenvolver o trabalho de vocês, tá bom? Não se atenham à questão da perfeição, não é para ser perfeito, tá? Quero que vocês tenham isso muito latente na cabeça de vocês, porque não é um exercício simples, ele exige, né, uma série de, enfim, técnicas que eu vou tentar passar para vocês aqui. Mas meu intuito não é de forma nenhuma exigir de vocês essa perfeição, esse alinhamento com a imagem real. Ela é só uma diretriz, tá? Ela é só um caminho para a gente poder estudar. Então, vamos lá, vamos para a prática. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho aqui o papel que eu vou trabalhar e a imagem impressa, tá? Então, a intenção aqui não é que vocês saibam desenhar, que a gente consiga tirar o desenho de alguma maneira. Se você tiver segurança para fazer isso à mão livre, faça. Se não, a dica que eu vou dar é a seguinte: a gente vai trabalhar com relevo, com baixo relevo. Então, eu coloquei a imagem em cima do papel e o que eu vou fazer com um lápis é traçar fortemente os principais contornos desse rosto, tá? Então, aqui, ó, eu tô bem forte, de modo que eu vou mostrar para vocês de perto. O papel ele vai sendo marcado com um baixo relevo, para depois eu traçar por cima, tá? Então, eu faço isso ao longo de todo o rosto. Tem que fazer com força para que você consiga ter o relevo ali embaixo. Ah, Lu, não marca? Vai marcar na hora, mas como o papel é um papel que permite, né, a umidade e esse trabalho de pintura mais aguada, a gente consegue aliviar essas marcações quando a gente faz a pintura, tá? Então, aqui é uma diretriz, olha só, tô marcando bem forte. E aqui, o que é o mais importante, gente? O mais importante aqui é delimitação dos olhos, né? No caso do rosto, o olho sempre é o ponto principal. Primeiro, porque é ele que estabelece as demais proporções. E segundo, porque se ele tiver equivocado, né? Se o desenho não tiver certinho, o efeito final ele é bem desequilibrado. Então, eu falo que o olhar ele tem que ser o foco principal do seu trabalho quando a gente conversa sobre rostos, né? Então, na moda, eu acho principalmente que a expressão vinda do olhar é o mais fundamental para nortear o restante. Então, aqui eu marco o máximo de detalhes que eu conseguir. Não é preciso marcar sombra, tá? Só contorno. O que eu estou enxergando é o que eu vou desenhar aqui. Algumas de vocês têm a mesa de luz, então podem usar à vontade. E para quem já pinta e já desenha, tentem fazer a mão livre, tá? Ó, o nariz a gente faz só uma entrada aqui do lado. Sobrancelha também, ó. A gente vai nortear isso aqui. Um traço bem forte.
Agora, eu vou marcar a lápis tudo aquilo que tá em baixo relevo. Isso aqui, gente, não tem que ser feito rapidamente, vocês podem fazer com bastante calma. É muito importante aqui cuidar da simetria, tá? Entre os espaços, né? Então, aqui a gente precisa observar muito bem o exercício, a imagem de referência, para que a gente tente trazer esse equilíbrio para o desenho, porque é muito fácil a gente sair da linha, tá? Então, eu queria muito que a gente prestasse bastante atenção nisso. O traçado aqui tá super levinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Eu gosto sempre de começar por olhos, nariz e boca, porque eu acho que é o eixo central do rosto, né? Começando a nossa prática, preparem seus materiais, água, um papelzinho absorvente e a nossa tinta. Prepare o godê antes, tá? Para que a gente tenha todas as possíveis cores ou o início delas, né? Porque o que eu disse para vocês é que é importante a gente pensar nessa combinação. Eu vou usar um pincel médio e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a construção da cor da pele, tá? Que eu acho que é importante. Então, vamos lá. A gente vai precisar de vermelho e laranja. A base da pele é essa. Por mais que pareça muito forte, toda aquarela, ela se torna um pouco mais suave depois de seca. Então, esse tom que mistura o vermelho com o laranja, e claro, na medida do que você achar ideal, no seguinte sentido, eu quero uma pele um pouco mais rosada, um pouco menos rosada, se eu quiser uma pele negra, eu vou trabalhar com um pouco mais de marrom, mas mesmo assim, acho interessante que vocês façam os testes, então sempre colocar um papelzinho, um retalho, para que você teste os tons e entenda qual é o tom que você deseja trabalhar. Lembrando, gente, que a intenção desse exercício não é fazer um retrato, e sim trazer para uma imagem de referência a nossa interpretação, a nossa forma de fazer. Então, aqui eu fiz os testes, vocês estão vendo, fiz aqui algumas pinceladas, estou experimentando, coloquei um pouquinho do ocre agora, para amarelar um pouco mais, e é esse tom que eu vou trabalhar, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar a pintura da pele por áreas que eu considero que tem mais volume. Isso você vai conseguir enxergar na imagem. Então, você vai dar uma olhada na imagem, vai falar, bom, aqui o tom é mais escuro, aqui o tom é mais claro. Então, eu começo com pinceladas pigmentadas, porém aguadas também. Reparem que tem um certo excesso de água. E aí, depois que eu coloquei o pigmento, com a água pura, eu vou diluir essa transição. Então, a minha intenção é que as manchas não fiquem duras e não criem formas definidas, né? Elas vão ser simplesmente um norte para que a gente crie esse volume. Vou reforçar um pouquinho mais o volume do lado aqui do maxilar, um pouco mais de pigmento, e agora lavo o meu pincel, novamente a água, para eu conseguir diluir
todas essas marcações mais fortes. Porém, eu não sumo com elas. Elas continuam sendo uma diretriz, um norte. Então, tudo que for mais claro é somente água, emendando as partes, diluindo todo. Vamos lá. Do lado direito, a mesma coisa. A gente vai começar com um pigmento um pouco mais forte. O lado direito da imagem, ele é mais escuro. Isso não precisa ser marcado aqui agora, mas à medida que a gente for desenvolvendo, né, dessa forma que a gente vai fazer. Vai trazer os tons um pouco mais pigmentados para fazer essa marcação de volume. Então, aqui o mesmo processo. Coloco a pigmentação mais forte, depois com a água eu venho diluindo tudo. E vou fazer as emendas e nos lugares onde eu tenho mais luz, reparem que eu coloquei somente água, então eu consigo preservar os pontos de luz. E assim a gente vai fazendo. Aqui é importante essa pequena marcação no nariz, apenas para eu entender a luz que incide sobre a pontinha do nariz. Então, não é uma marcação dura, não é uma linha, repare que ela se dissipa quando a água entra, e é isso que a gente precisa, compreender quais são os pontos principais de luminosidade e de sombra. Na verdade, o grande segredo da aquarela é esse, é conseguir identificar esses pontos, tá bom? Bom, eu já vou preencher um pouquinho do lábio, só uma cor, né, para eu trazer essa área para a pintura, porque quando a gente preserva demais o branco, também tem momentos que isso é importante, mas em outros momentos isso dá um efeito um pouco fake, tá? Então, por isso eu acho importante que a gente sempre homogeneize a imagem, traga os tons, cobrindo as áreas que eu não vou precisar de tanto contraste, para que isso se suavize junto com os demais. E agora eu estou preparando a sombra. Ela vai basicamente vai partir da base de pele que a gente tem, que é laranja e vermelho. No entanto, eu estou acrescentando um pouquinho de marrom para abaixar a saturação. E abaixando a saturação, eu tenho então um pouco de volume, de tom de sombra. Lembrando, gente, que a sombra ela sempre parte do tom original. Então, se o tom da pele é amarelo, laranja e vermelho, eu vou partir deste tom para criar a sombra, tá bom? Reparem agora que eu estou reforçando os lugares onde eu enxergo maior volume, não é uma pincelada, eu estou depositando a tinta numa área que ainda está úmida. Muito importante isso, tá? Muito importante que vocês se atenham a esses detalhes. Pode parecer forte num primeiro momento, mas não é. Tá? Por quê? Nós estamos trabalhando aqui com uma técnica de pincel úmido sobre papel úmido. O que significa que todas essas manchas que vocês estão enxergando, elas vão se dissipar, elas vão se diluir. E naturalmente que a gente vai ter um resultado mais leve. Então, reparem que eu estou usando aqui um pincel médio. E é importante porque ele tem um alcance maior. Tá? E aí eu vou pincelando, vou vendo a imagem, vou trazendo essa referência para cá, tentando criar um pouco de volume, né? Deposito um pouquinho de pigmento onde eu acho que é importante que tenha mais força, diluo aquilo que ficou forte demais. Então, é um bom senso. A gente precisa entender que quando a gente trabalha com a aguada de uma forma muito, muito diluída, a gente precisa tentar conduzir essa mancha minimamente, o que a gente puder deixar natural, melhor, mas o que não for possível, a gente vai diluindo para tornar isso sempre mais equilibrado, mais homogêneo. Com o pigmento um pouco mais forte, eu estou demarcando agora o pescoço. Essa é uma sombra que a gente vai reforçar muitas vezes, tá? Por quê? Porque à medida que eu vou trabalhando o volume, a imagem tende a se homogeneizar. Então, o contraste ele vai ficando sempre menor. E aí, à medida que essa pintura vai adquirindo etapas, a gente vai reforçando os volumes onde precisa. Reparem que aqui ele ficou bem diluído, bem suave, é só mesmo para a gente já começar a pensar na composição. Tá bom?
Reparem agora que eu estou trabalhando com o pincel somente com água. E o que acontece? Quando eu faço isso e a minha pintura ainda está úmida, eu consigo retirar um pouco da tinta, eu consigo aliviar pontos de luz que não estão tão evidentes. Então, eu venho como que limpando com o pincel somente com água e não com tanta água, tá, gente? É só molhadinho mesmo. Reparem que eu vou limpando, vou acertando alguns pontos que eu acho que são importantes de estarem mais iluminados. E assim eu vou clareando. Na sequência, eu retomo a sombra, principalmente nos cantos, e aí eu tenho uma concentração maior de tinta, principalmente dos tons mais escuros, como o marrom, o azul ciano, que também é um azul que costuma fechar um pouco as cores, seca as cores, então ele é legal para volume. Aqui eu estou detalhando um pouquinho mais o cabelo, né? O que tem de pele, na verdade, para debaixo do cabelo. Isso não é tão importante porque a gente vai poder ficar livre para criar essa franja, tá? Então, aqui vocês estão vendo que eu limpei a imagem, a pele está bem definida e agora a gente vai partir para outros detalhes. Agora eu vou começar a trabalhar nos olhos. E aqui eu tô fazendo uma mistura de verde com um pouquinho de azul, para eu conseguir uma tonalidade que vai passear ali por um verde água. Vocês têm algumas possibilidades de verde, fiquem à vontade para escolher o tom de vocês. E eu começo no mesmo processo da pele, tá? Marcando então os pontos em que eu tenho um pouco mais de volume, né? Então de presença de cor. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem. Então aqui a gente marca os pontos mais fortes e depois, na sequência, eu vou diluir, né? Percebam que eu estou preservando alguns pontinhos em branco. Esses pontos em branco são o reflexo que esse olhar tem. Então, a luz que está incidindo de fora tem um reflexo dentro desse olho que é super importante da gente preservar, porque é isso que vai trazer um pouco mais de realidade para essa pintura, tá? Estou diluindo agora. Reparem que, né, agora ficou tudo bem suave, mas eu tenho os pontos ali ainda de força que, à medida que eu for elevando a pintura, eu vou reforçando, tá bom? Então, aqui, ó, estou depositando o pigmento, a tinta ainda está úmida, a pintura ainda está úmida. Reparem que, eventualmente, essa tinta migra daqui para lá, de lá para cá, e isso é bacana, tá? Não é algo que eu pretendo que vocês
limpem, corrijam, eu acho que isso daí é o mais bacana da aquarela, é a gente permitir essas pequenas invasões. Aqui, pigmento um pouco mais a pupila, que para mim é um dos pontos mais importantes dos olhos. A pupila, ela direciona o olhar, ela te mostra para onde que, né, essa imagem está olhando. E com esse mesmo tom, que é um azul mais escuro, um verde bem concentrado, mais para azulado, eu vou trazendo esse reforço. Bom, pessoal, continuando os olhos, eu agora reforço de uma forma muito sutil os cantinhos dos olhos. Então, como a sombra externa não é uma sombra interna, bem suave, eu reforço um pouquinho desse olhar, mas sempre com o intuito de diluir essas manchas muito fortes, né? A gente não quer que isso fique marcado de uma forma muito presente. Então, eu estou usando aqui um tom que é similar ao tom da sombra da pele, tá? E sempre tirando os excessos, diluindo aquilo que está muito forte, tá bom? Agora com um plano um pouco mais aberto, nós vamos dar continuidade ao detalhamento desta pintura, tá bom? Então, eu continuo a reforçar volumes dos olhos, que são extremamente importantes para a expressão dessa pintura. Reparem que quando a gente escurece um pouquinho a parte superior dos olhos, isso gera profundidade, isso faz com que esse olhar ganhe um pouco de emoção e, naturalmente, volume, tridimensão, né? Mas essas marcas, elas nunca podem ser estabelecidas com linhas e formas muito definidas. Então, eu sempre, com o pincel molhado, eu volto criando diluições, trazendo uma transição bem suave de cores, de modo a sempre trazer presente em todas as partes, né, dessa pintura, o degradê, que é o nosso princípio inicial e fundamental para que a gente tenha um bom resultado. Existe uma pequena linha muito sutil ao redor da íris. Então, ela ajuda a contornar, mas de uma forma muito suave, essa íris para que também a gente consiga essa ênfase no volume, tá? Então, é importante que vocês façam mais para frente, porque é ideal que o olho já esteja fechado, já esteja seco, tá? Agora, no nariz, eu começo fazendo uma marcação linear sobre as narinas. Isso já me ajuda a projetar o nariz para frente, mesmo que eu ainda não tenha nenhum detalhamento. E com esse mesmo tom de sombra, que nada mais é do que o tom da pele, um pouco mais avermelhado, pode colocar um pouquinho de marrom se você quiser,
Eu marco também o queixo, que é logo abaixo da boca. Então, o volume que a boca tem quando ela se projeta para frente. Então, embaixo do lábio inferior, eu tenho uma sombra que é suave, mas que vai me ajudar a dar esse efeito, esse brilho no queixo. Retomo um pouco desse reforço do delineado dos olhos, sempre diluindo. Reparem, eu coloco o pigmento e logo em seguida eu venho com o pincel com água pura, fazendo essa transição suave, leve, sempre com a intenção de mesclar os tons e criar todos esses degradês. Tá? Eu tô aqui no nariz agora dando uma pequena ênfase a pontinha, né? Então eu escureço um pouquinho ao redor para que a ponta se ressalte. Reforço aqui as pálpebras. Sempre também com o intuito de diluição. Coloco o pigmento, diluo a transição. Sempre. Para a definição da boca, eu vou sempre enfatizar o contato entre os lábios. Então, no contato, geralmente temos a sombra mais escura. Então, a gente começa por ela, seguindo a lógica do caminho que a gente vem percorrendo até aqui. Então, eu coloquei o pigmento no lábio superior, próximo a essa transição, né, do superior para o inferior e assim do inferior. Demais. E à medida que eu vou subindo as camadas, eu vou reforçando, Eu começo agora a preparar um tom de marrom escuro, que é o tom que eu vou fazer o cabelo. E eu começo pelas sobrancelhas, que também são elementos fundamentais no equilíbrio de um rosto. Então, a sobrancelha, ela é capaz de definir a emoção que aquela pessoa está sentindo. Se ela for um pouco mais caída, a gente vai ter um olhar mais triste, mais melancólico, né? Mais reto, a gente vai ter um olhar um pouco mais neutro, e mais inclinada eu tenho uma expressão um pouco mais forte, mais tensa, mais brava.
Isso vai depender muito da inclinação da sobrancelha. Eu estou seguindo mais ou menos a imagem, então eu faço um traçado mais forte. Meu pincel ele está úmido, mas não tão úmido, então eu consigo ter a presença da cor, que é uma coisa fundamental, é uma marca definida nesse rosto, ela não tem diluição. E com esse mesmo tom de marrom, reparem que eu venho trazendo algum tipo de definição para os olhos. Esse é um ponto curioso da aquarela, porque normalmente a gente fica muito preocupado em criar os mesmos tons para reproduzir nos mesmos lugares, e o que gera equilíbrio, o que traz essa sensação, né, de suavidade é justamente usarmos, repetirmos tons em várias áreas da pintura. E esses tons, eles vão evoluir à medida que você vai evoluindo na pintura. Então, o marrom entrou agora de uma forma mais presente. Então, é natural que eu use-o, né, ao redor de todos os detalhes dessa pintura. Então, eu vou trazer para os olhos, eu vou levar, né, para os detalhes. Quando eu chegar no nariz, eu vou trazê-lo também. Então, ele se faz aqui como o tom mais escuro que eu tenho. E por isso ele vai ser utilizado para reforçar sombras mais intensas, tá bom? Então, aqui vocês conseguem ver claramente esse contraste. Com um pouquinho de água pura, eu coloco pequenas gotas de água nessa área maciça, né, de cor da sobrancelha. Para quê, gente? Para criar um pouquinho de textura. Então, eu não vou fazer o pelinho avulso, isso aqui não é uma pintura realista, isso é uma pintura expressiva. E aí esse efeito, chama-se efeito couve-flor, a gente vai fazer ele também em outros pontos da pintura, para vocês terem uma noção mais real. E aqui eu retorno para a boca, reforçando volumes, também com esse marrom um pouquinho mais diluído, usando também a base de cor da boca, que eu usei antes, né, que foi um vermelho bem suave, bem uma extensão do tom da pele mesmo, tá? Então aqui eu volto reforçando as áreas onde eu considero que eu preciso de mais contraste. Bom, agora eu estou preparando a cor do cabelo. Eu vou trabalhar aqui com um tom de marrom escurecido com um tom de azul ciano, que é aquele azul mais escuro, com uma pigmentação mais fechada. E aqui eu consigo, então, um marrom um pouco acinzentado, que é o que eu gostaria para esse cabelo. Fiquem à vontade para definir, tá? É só importante que o cabelo seja coerente com a sobrancelha, né? Para que a gente tenha um equilíbrio. Então, o que é importante dessa etapa do exercício? É vocês observarem a importância do tom escuro ao redor de um tom claro. Então, é o que a gente chama de contraforma, é escurecer ao redor para que a gente consiga ressaltar a parte interna, a parte que precisa de relevância. Então, o cabelo aqui, para mim, ele tem uma importância de ressaltar o volume que a gente criou no rosto. E aí vocês vão ver que faz muita diferença depois que esse cabelo está feito. Eu estou usando aqui pinceladas extremamente soltas, orgânicas, leves, aguadas. Então, minha intenção não é fazer um cabelo durão, chapadão, não é. E aí, cuidado nessa etapa para vocês respeitarem o limite do desenho, né? Para que o cabelo não fique muito escasso e nem cheio demais. Então, aqui eu já delimito mais ou menos a área, o tanto de cabelo que eu quero, de um lado e do outro.
vou depositando enquanto a tinta está molhada, a água está presente. Eu posso criar manchas com o próprio pigmento, concentrando em áreas específicas para criar textura. Então, quando a gente fala dessa pós-pincelada, né? Depois que você já fez a área, já está pintada, e você começa a colocar ou água ou pigmento, o intuito disso é que a gente crie texturas. Então, vou criando aqui, reparem aqui na direita, né? Como se fossem os fios do cabelo, mas na verdade eu estou trabalhando com uma pincelada bastante espessa, então eu não vou definir fios nesse momento, mas eu vou depositando essas pequenas manchas. Olha só, agora eu vou colocar água. Quando eu coloco água numa área molhada, essa água ela vai expulsar a tinta que está ali presente. Né? Aqui, quando a imagem vai tomando um pouco mais de forma, né? Quando essa água vai invadindo mais, vocês vão percebendo pequenas bolinhas que a gente chama de efeito couve-flor, que é o mesmo que eu usei na sobrancelha. E para o cabelo ele vai ter uma intenção de textura, tá? Não vai ficar marcadinho porque está tudo molhado, então a ideia é que ele crie apenas uma textura que depois vai se dissipar. E na sequência eu estou trabalhando com uma trincha, um pincel bem grosso, para criar uma atmosfera, tá? Um fundo. Esse fundo ele não é necessário, eu gosto porque ele traz uma certa expressão e ele me permite explorar mais as manchas. Então, reparem como nos pontos de contato que eu faço com o cabelo, que ainda está úmido, eu deixo que essa tinta migre, que ela passeie pela pintura. Então, isso é importante caso você queira um resultado um pouco mais solto, um pouco mais expressivo, como é o caso das minhas pinturas. Eu tenho essa tendência a sair do real, eu sempre tenho alguma referência, mas eu gosto de sair disso e trazer uma poética por meio dessas manchas, por meio desse pigmento que varia, né? Ora forte, ora fraco. Os respingos que eu adoro fazer, então esses respingos vocês conseguem fazer com esse pigmento mais concentrado e bastante aguado, tá bom? Aqui eu retomo a boca, volto, porque agora a pele já está mais seca. Então agora eu consigo retomar isso e reforçar volumes, criar novas definições. A cada camada eu vou criando um pouco mais de detalhes.
Agora, num zoom, a gente consegue entender melhor essa composição da boca. Eu estou com a minha imagem completamente seca, tá, gente? Então, agora é a hora de trazer esse detalhamento para que eu consiga finalizar a minha pintura. Bom, o mesmo processo se repete durante toda a pintura. Então, eu reforço as áreas de contato da boca com um pigmento mais forte, mais intenso e diluo isso para outra extremidade, tá bem? Então, esse procedimento ele vai se repetir em todos os lugares, porque, afinal de contas, o degradê é o principal, né? Nas minhas aulas presenciais, eu costumo falar muito sobre 3 etapas da pintura, que são, basicamente, forma, volume e textura. Então, a forma a gente tem no traçado, o volume a gente está fazendo isso agora, né? E as texturas, reparem que agora, quando está tudo mais seco, eu vou trazendo um pouco de linhas para a boca, eu vou trazendo essa textura da sobrancelha, do cabelo. Então, são 3 etapas que são complementares, obviamente, mas quando elas estão claras na nossa cabeça, facilita percorrer esse caminho da pintura, né? Então, acho que é interessante reforçar isso aqui nessa etapa final. Estou com um marrom bem grossinho, bem duro aqui, bem intenso, para marcar, então, detalhes finais. Então, estou marcando aqui as narinas, e aí reparem que eu já tenho um volume que veio de etapas anteriores. Então, aquela linha que parecia muito forte lá atrás, olha como ela é suave agora. A aquarela tem essa característica. Depois de seca, ela se suaviza, e muito. Então, não tenham medo dos contrastes, não tenham medo das cores. Naturalmente que elas estarão sempre muito mais invisíveis, né, depois de seco. Então, é importante que a gente saiba essa medida e isso vem com a prática, né? Claro, isso aí não tem nenhum segredo. Reparem, com o mesmo tom de marrom, estou reforçando mais ainda os contrastes dos olhos, que eu considero, como eu já disse, contrastes fundamentais, para que a gente então consiga esse resultado final. Na boca, eu vou reforçar então os dentes, que até então não estavam tão visíveis, e nem são, mas aqui é importante que eles fiquem um pouquinho mais evidentes, somente para a gente criar mais volume, um pouco mais de realidade aqui também. Com as sobrancelhas secas, eu posso trazer um pouco mais de detalhe de fios, alguma coisa bem sutil. Se vocês quiserem, isso também não é uma regra. Nada que é uma regra, na verdade, são só processos, né? Processos que eu considero que funcionam para pintura em aquarela. Então, com esse tom um pouco mais forte e mais seco, eu posso começar a detalhar algumas coisinhas dos olhos, por exemplo, os cílios, esses cantinhos. Eu consigo trazer isso agora, depois de tudo seco, para que isso se evidencie. Porque se eu fizesse isso antes, a gente não teria esse acabamento. Nessa etapa final, você pode caprichar onde você quiser. Então, se quiser reforçar fios, se quiser reforçar, enfim, pequenos detalhes, contrastes. Aqui eu adoro jogar, tá vendo? Alguns fiozinhos mais soltos. Eu acho que solta um pouco a pintura, fica um pouco mais natural. Ainda mais esse cabelo, que ele é mais chanelzinho, cortadinho, muito certinho. Eu acho que é bacana trazer um pouco de movimento através de fios bem fininhos, que poderiam até estar atravessando esse rosto, né? Se tivesse um ventinho ali batendo, se a gente pensar nisso. Mas eles ajudam a gente a criar essa leveza. Então, são pequenos recursos importantes que a gente tem
para poder trazer um resultado mais interessante. Nessa etapa final, reforcem tudo que vocês acharem necessário. Não precisam seguir o meu modelo, mas reforcem tudo que faltou, que vocês acham que, né, acrescentaria para que os volumes fiquem mais bem estabelecidos. Então, olha, reparem como eu trago sombras mais intensas nos olhos, no queixo, no nariz. Aqui é o toque final. Espero que vocês curtam essa prática e até a próxima.